E aí pessoal, eu sou Giancarlo Aguilar e esse é o Engrenagem Financeira. E o tema do vídeo de hoje é política cambial. E se você assistiu aos últimos vídeos, você sabe que a CMN e o Bacen precisam de umas coisinhas para poder balancear a inflação e a deflação, que são as políticas econômicas. A gente já viu a política fiscal e agora a gente vai ver a política de câmbio. Essa é a política que vai trabalhar o real como referência com as moedas de fora. E para começar o assunto, você tem que entender que a política cambial brasileira possui uma grande balança, que é o balanço de pagamentos. Esse balanço de pagamentos vai medir tudo que entra e sai do país. E dentro dele tem três grandes contas. A conta corrente, que vai ver as transferências unilaterais, as compras com cartão de crédito e as transferências comerciais. Transferências unilaterais são aquelas que vai só de um lugar para o outro, ou seja, do Brasil para fora, e não vai receber nada em troca, em contrapartida. Ou então de fora para o Brasil e o Brasil não precisa dar nada. Existem também as contas de investimento, que são os investimentos que o exterior faz no Brasil ou que o Brasil faz no exterior. E nós temos a balança comercial. E essa balança comercial tem uma equaçãozinha, que é exportações menos importações, e vai ser igual a um saldo positivo ou negativo. Se o saldo for positivo, é porque as importações foram maiores que as importações, o que é favorável ao Brasil. Se der negativo, é porque as exportações foram menores que as importações, o que torna desfavorável ao Brasil. Tá, mas o que as exportações e as importações têm a ver com a política de câmbio? Elas que influenciam diretamente na quantidade de dólares que existe no Brasil. Tá, vou te explicar melhor. Quando a gente exporta, a gente está levando produtos que foram fabricados no Brasil para outros países. Ou seja, esse produto gerou trabalho, mão de obra aqui no Brasil e gerou renda aqui no Brasil. Só que o estrangeiro ele vai pagar esse produto em dólares. Ou seja, virão dólares até o território nacional e aqui vai começar a circular mais essa moeda estrangeira. Tá, e a importação é o contrário. A gente vai trazer para dentro do país um produto que foi produzido lá fora, ou seja, gerou mão de obra lá fora e gerou renda lá fora. E quando esse produto vier para cá, a gente vai ter que pagar por ele e vai ser em dólares também. Então, os dólares que existem no país vão sair. Tá, mas qual a importância da quantidade de dólares aqui no Brasil? Lembra da nossa aula de inflação? Que a gente conversou sobre a lei da oferta e da demanda? Então, se existirem muitos dólares circulando aqui no país, a tendência do valor dele é cair. E vai haver, então, uma valorização do real. E se acontecer o contrário? Poucos dólares circulando no país, esse fato vai fazer com que o valor do dólar suba e o valor do real desça. Vai acontecer uma desvalorização do real e uma valorização do dólar. E se a moeda nacional está valendo pouco, o poder de compra dela cai, o que pode ocasionar futuramente numa inflação. E é por isso que o governo é obrigado a ter controle sobre o valor do dólar em um patamar aceitável aqui no Brasil. Ah, então, não seria ideal que o real ficasse igual ao dólar, então? Calma que não é tão simples assim. Para começar, o real nunca vai alcançar o preço do dólar, porque o dólar é uma moeda muito forte. E essa força vem das reservas em ouro norte-americanas e do PIB norte-americano, que nem se compara com as reservas em ouro brasileiras e o PIB brasileiro, que é bem menor. Então tá, voltando. O ideal seria que o real estivesse o mais próximo possível do dólar. Sim e não. Do ponto de vista do consumidor, isso seria maravilhoso, porque você vai poder ir para a Disney, vai poder viajar e o valor do real vai estar forte. Você não vai precisar de muitos reais para conseguir um dólar. Agora, para o exportador, isso é péssimo, porque o exportador está gerando produtos aqui no Brasil para levar para fora. Ou seja, ele gera trabalho aqui e renda aqui. Então, um exemplo claro, a produção de laranjas brasileira. O Brasil não consome todas as laranjas que ele produz. Então, uma parte dessas laranjas vai servir para exportação, para os outros países consumirem, porque eles consomem. Agora, se o valor do dólar está baixo, vão pagar pouco por essas laranjas. Então não vai valer a pena para o exportador levar essas laranjas para fora do país para receber pouco, porque vai deixar de ser vantajoso. Então, para o exportador é importante que o valor do dólar esteja lá em cima, porque se o dólar deixa de ser vantajoso, o Brasil não tem por que produzir tantas laranjas. Então vai ter que diminuir o ritmo de produção e com isso vai demitir gente. Tá, e as importações? Por que o Brasil importa? Por que o Brasil traz produtos de fora do país para dentro? Embora o Brasil seja uma grande fonte de matérias-primas, ele não tem tecnologia para poder usufruir desse fator. Então a gente é obrigado a exportar essa matéria-prima e importar o produto pronto. Tá, já expliquei exportação e importação. Vamos voltar para a política cambial. Quem é responsável por coordenar a política cambial é a CMN, o Conselho Monetário Nacional. E é ele também que vai equilibrar a balança de pagamentos. Tá, e caso não consiga equilibrar, pendeu para um lado ou pendeu para o outro, o que acontece? A CMN vai outorgar ao Banco Central o monopólio de operações no mercado de câmbio, para que o Bacen possa restabelecer o equilíbrio da balança. Tá, agora vamos analisar o que seria uma política expansionista e uma restritiva.
Se você subtrai as importações das exportações, o que vai acontecer? Você vai ver o saldo. Se for positivo, o valor do dólar está caindo e o do real está subindo. Os exportadores vão ver que o dólar está baixo e que não vai compensar eles venderem, então falar, olha só, se eu continuar vendendo vai ficar ruim para mim. Então vira uma política restritiva. E para o importador, ele vai falar que o dólar caiu e que o real subiu. Se a moeda nacional está forte, ele pode comprar. Então ele vai começar a importar, então vai ser uma política expansionista para o importador. Tá, mas e no caso da equação dar negativo? Se as exportações menos as importações deram uma coisa desfavorável ao Brasil. O valor do dólar está lá em cima e o valor do real está lá embaixo. Então o importador, aquele que traz produtos de fora para dentro do Brasil, vai ver que a moeda nacional está fraca e vai precisar de muita moeda nacional para comprar uma coisa estrangeira. Então vai falar, nossa, agora complicou para mim. Então vira uma política restritiva para o importador. Já o exportador vai falar, a moeda de fora está valendo muito porque o real está baixo. Então vou vender para eles, porque os dólares que eu receber vão valer muito aqui dentro. Então vira uma política expansionista para o exportador. Quando a gente for estudar o mercado de câmbio, a gente vai ver que existem outros mecanismos para poder controlar o câmbio no Brasil. Mas tem uma coisa que eu preciso ressaltar. O câmbio aqui no Brasil, ele é flutuante, ou seja, ele vai no fluxo de acordo com o mercado. Em teoria era para o governo deixar o câmbio flutuando e o Estado não intervir. O problema é que o Estado intervém no câmbio. O governo fica mexendo os pauzinhos para que o câmbio fique como ele deseja. Existe até leilão que o Brasil faz com a moeda norte-americana, que é executado pelo Banco Central. Então a gente acaba apelidando que o câmbio no Brasil é um câmbio flutuante sujo. Esse não é o nome oficial. Não vai colocar na prova que é flutuante sujo, pelo amor de Deus. É só um apelido. E por hoje isso é tudo, é o que você precisava saber de política de câmbio. A próxima aula vai ser de política creditícia, a política do crédito, então não perca a próxima aula. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, se não gostou, dá um dislike. E deixa nos comentários a sua dúvida para que eu possa te responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!